Você faz parte, né, desde 2016, da coordenação nacional do MAB. Uhum. Conta para gente isso aí, como é que é essa luta, qual é o foco principal dessa luta, quais são as principais reivindicações, o que conseguiu gestar nesse movimento, quais foram as vitórias, o que não foi possível realizar. Conta para gente aí. Sim, é uma história muito rica, né? A luta dos atingidos por barragens no Brasil, ela surge ali no contexto da ditadura militar, né? O grande marco histórico, não da luta em si, é Itaipu, né? Itaipu foi essa obra faraônica no período do milagre econômico que deixou dezenas de milhares de camponeses, poceiros, né? Sem terra. Ela, inclusive, os primeiros acampamentos que o MST monta no sul do Brasil, se você olhar historicamente a história do MST, muitas dessas famílias são famílias sem terra que migraram, né, de Itaipu para o Rio Grande do Sul, o oeste ali de Santa Catarina, né? Então Itaipu é esse grande marco. A partir de Itaipu se começa uma série de grandes obras de barragens no Brasil. Tem Tucuruí no norte do Brasil, tem Sobradinho na Bahia, muito conhecido por todos, né? Tem música e tudo mais, e tem muitas obras de barragem na bacia do Rio Uruguai, ali na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. E é ali que historicamente começam as primeiras lutas organizadas dos atingidos, né? Então, como um grande rio, usando a metáfora aqui, já que estamos falando das barragens, dos rios, não tem uma nascente, né? A origem do movimento se dá de lutas históricas. Então, tem Itaipu, poucos anos depois, de maneira mais organizada, tem as lutas dos atingidos da bacia do Rio Uruguai, num período próximo, tem a luta dos atingidos em Sobradinho, na Bahia, num período próximo também tem lá no Pará e na Amazônia, que eram os focos das grandes obras, né? Eram os grandes rios do Brasil, Rio Amazonas, Rio Uruguai, Rio São Francisco, né? Onde o capital veio para buscar o desenvolvimento, construir suas grandes obras hidroelétricas, né? E é daí que começam a surgir as lutas organizadas. E aí estamos falando já da década de 80 do Brasil, um período, você falou da origem do PT, né? É isso aí, é esse período de grandes lutas do Brasil, né? Que surge o PT, que surge o Lula como figura política das lutas sindicais, então vem a CUT, vem o Movimento Negro Unificado, vem o MST e também vem o MAB. Oficialmente, a criação do MAB é o ano de 91. Mas é isso, nesse rebuliço todo da política brasileira, da redemocratização, da Constituinte, né, que você falou do Florestan como deputado constituinte, da década de 80, vai se fermentando essa luta das populações atingidas no Brasil todo. E com apoio, inclusive, dessas entidades, da época do PT, da CUT, do movimento sindicalista rural, que era muito forte, principalmente nessa retomada da ditadura militar, né? A retomada dos sindicatos rurais, no Espírito Santo isso foi muito forte, a nível nacional também. Na época Pastoral da Terra, que existe até hoje, né? A CPT, Comissão Pastoral da Terra, essas entidades na época elas foram fomentando que os atingidos que já estavam em luta também começassem a se organizar num grande movimento. E em 91 surge oficialmente, vamos dizer assim, é um marco histórico para nós, o movimento dos atingidos por barragens, né? Que agora, né, recentemente completou 30 anos, a partir dessa data de 91, mas como eu disse, né, a luta ela antecede o movimento ele é fruto da luta. Inicia-se a luta no final dos 70 e depois de mais de uma década de luta, o movimento então ele surge. No Espírito Santo é o MAB Caçula, é o MAB mais novo do Brasil. Porque aqui não tem barragens? Não, não é. Aqui nós temos barragens do Espírito Santo, mas o fato que deu o mote à luta, porque é isso, o movimento ele não surge da vontade, ele surge da necessidade concreta, né? O movimento popular, ele surge de contradições que a sociedade capitalista impõe no Brasil, né? Por que tem o sem terra? É uma contradição, a questão fundiária no Brasil. Por que tem os atingidos por barragens? É uma contradição estrutural do desenvolvimento capitalista brasileiro, né? Para desenvolver a indústria nacional, nos tempos da ditadura militar, precisou-se ter um modelo energético, que era um modelo das grandes barragens, das obras faraônicas. No Espírito Santo, surge a partir também de uma contradição do capitalismo brasileiro, que é o modelo da mineração do Brasil, né? O Brasil aí, desde do Vargas, né?
ele aposta na mineração, na indústria siderúrgica e mineral como o motor do desenvolvimento nacional. Então, vem lá atrás, né? Companhia Vale do Rio Doce, a antiga CST nossa aqui do estado, isso é coisa que a gente estuda aqui na escola, no ensino médio, aqui no Espírito Santo, né? E por causa disso, né, desse modelo mineral que foi privatizado no período do Fernando Henrique Cardoso, que já não era bom, então ficou pior quando privatizou, e é um modelo predatório que é muito pouco regulamentado, e o pouco que também não se obedece, que, então, acontece esse crime de dimensões humanitárias e ambientais que extrapolam muito o que é a Bacia do Rio Doce, né? Quando a gente fala a palavra de ordem assim, somos todos atingidos, não é só para ter a empatia da sociedade à nossa causa, é porque, de fato, nós estamos falando que a quinta maior bacia hidrográfica do Brasil, o maior rio do nosso estado do Espírito Santo, que é um estado que tem problema hídrico, né? Veja as constantes faltas de água que a Grande Vitória tem, e quando você vai para o interior do estado, região norte, é mais frequente ainda. Então, assim, é um problema nacional, né? Então, a partir de 2015, o fatídico 5 de novembro de 2015, quando rompe a barragem, né, de Fundão, lá em Mariana, da proprietária Samarco, que ela é comandada pela Vale BHP rompe, e a lama vem descendo de maneira surpreendente, porque para muitos de nós isso não era nem possível. A barragem está a 700 quilômetros daqui, como é que eu vou ser atingido? A lama vem descendo e chega no litoral, corta todo o Rio Doce, atravessa cidades enormes, Colatina, Linhares, Governador Valadares, Ipatinga, cidades que somando passam fácil de 2, 3 milhões de habitantes, chega no litoral capixaba e se espalha pelo mar também de uma maneira descontrolada. Os últimos monitoramentos que foram feitos pelo ICMBio, os rejeitos da lama, eles já estavam em Abrolhos, no sul da Bahia, e no norte do Rio de Janeiro. Então, assim, de uma maneira ou de outra, essa lama ela atingiu todo o litoral do Espírito Santo. Óbvio que tem a parte que ela está mais concentrada, mais intensa, que é a região da Foz do Rio Doce, com uma luta que a gente fez no movimento aqui no estado, no ano de 2017, a gente conseguiu reconhecer como atingido, desde aqui da Serra até a divisa com a Bahia como atingido. Então, oficialmente a própria empresa, Vale, a BHP, reconhecem, não passivamente, né? Sempre tentam desreconhecer, mas acabaram tendo que reconhecer pela luta do povo e pelos fatos também, assim, as provas que foram geradas, né? Todo o litoral, boa parte do litoral do Espírito Santo, todo o litoral norte do estado também é atingido, além de toda a bacia do Rio Doce. Então, falando de um período mais recente, podemos dizer assim, da redemocratização do Brasil para cá, não houve um crime ambiental da mineração nessas proporções. Depois, infelizmente, a Vale reincidiu com o Brumadinho. Brumadinho, do ponto de vista humano, foi, infelizmente, muito pior, né? Porque aqui na Bacia do Rio Doce, na ocasião, morreram 19 pessoas. A gente conta 20 porque teve um aborto forçado na lama. Depois disso, muitas outras pessoas já morreram por causa da reparação, mas Brumadinho, de imediato, foram quase 300 mortos, né? Então, mas quando a gente fala do ponto de vista de extensão territorial, extensão geográfica e do ponto de vista ambiental, o crime da Vale da BHP na Bacia do Rio Doce é o maior da história do Brasil, se não o maior da história do mundo no ponto de vista da mineração, né? Perfeito. Você falou aí várias coisas interessantes. Uhum. Eu queria lembrar, você falou de mineradora, eu queria lembrar da CSN também, né? Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, ainda do período lá de Getúlio Vargas, né? Que é aquela história que também a gente aprende no ensino médio, né? Que na minha época era segundo grau. Uhum. Eu sou de uma geração, era primeiro grau e segundo grau, né? Depois passou assim, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Aquela negociação que Getúlio Vargas fez inicialmente, tanto com a Alemanha de Hitler, né? A Alemanha nazista, quanto com os americanos. E aí acabou que nós tivemos a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. E uma coisa também que, nesses projetos faraônicos, né, que você falou muito bem, esse de Itaipu
no período ali da ditadura militar, né? Muita gente faz crítica, né, dizendo que seria melhor pequenas barragens mais espalhadas, porque perde muita energia, né, assim, na transmissão, né, de longas distâncias, e a parceria ali que fizemos com o Paraguai, né, que nós importamos ali a energia ali do Paraguai, que não utiliza, né, a parte dele, né, pelo fato de ser menor do que o Brasil. Mas uma coisa assim que me impactou muito na questão ambiental foi Sete Quedas desapareceu, né? Sim. Então, assim, era uma coisa extraordinária, né, que a natureza tinha nos presenciado, né, presenteado. Eu até cheguei a fazer um poema, né, que é o Encontro das Águas, e eu faço referência a essa coisa dessa destruição das Sete Quedas. Aí eu queria ver com você qual é a proporção assim dessa destruição ambiental, né? Pegando assim da questão das barragens, você falou assim en passant aí da questão de Mariana, né, de Brumadinho. Tem já estudos que, de forma categórica, traduzem isso em termos estatísticos, ou é uma coisa que não foi levada aí na proporção que deveria ser? Como é que você pode falar para a gente dessa questão? Porque a gente vê falar, pescadores que viviam ali da pesca não tinham mais, né, não tinham mais o que pescar, né, destruídos assim em termos econômicos, né, populações que tinham atividades econômicas que deixaram de ter. Então chegam informações, mas não me parece ainda que falta ainda ter uma melhor precisão em relação a esses dados. Eu queria te ouvir aí, como uma pessoa ligada a essa luta, se já tem uma coisa mais consolidada em relação a essa destruição ambiental e como isso impactou a vida ali daquelas pessoas, né, que viviam da pesca, enfim. Sim. Então, esse é uma luta, na verdade, a luta pela informação, né? Porque, assim, os atingidos por barragens, historicamente no Brasil, sempre foram inviabilizados, né? Para você ter ideia, nós estamos aí, estamos já indo para 34 anos de movimento. Como eu falei, a construção das barragens é muito anterior a isso, né? Itaipu é do princípio dos anos 70, e não existe no Brasil até hoje, por exemplo, uma lei que resguarde o direito das populações atingidas. Né? Então, não existe lei para atingido no Brasil. Então, por exemplo, quando o atingido tem que buscar resolver um problema com o Estado, através de uma política pública, não existe um tipo de atingido. O atingido ele pode ser um agricultor, ele pode ser um pescador, como você bem falou, ele pode ser um morador urbano de Colatina, que bebe a água do rio e está contaminada, ele pode ser alguém aqui do litoral do Espírito Santo, de Regência ou de São Mateus, que tinha uma pousadinha, vivia do turismo. Ele pode ser o surfista, que tinha um esporte, pegava onda ali em Regência e tal. Então, o atingido ele é uma categoria que ela é ampla, né? Pode ser várias coisas. Então, hoje ele não tem, né, nunca teve aonde recorrer, seja nesse caso recente nosso agora, que não tinha precedentes, do rompimento da barragem, ou seja, nos casos históricos mesmo, da construção das grandes barragens hidrelétricas ou açudes. Então por não ter uma lei, por não ter um marco legal, por não ter um local, assim, eu sou atingido, eu vou aonde? Eu vou no Ministério da Agricultura? Mas eu sou pescador. Eu vou no da pesca? Não, mas eu sou morador urbano. Eu estou contaminado, eu vou no da saúde? Não tenho onde ir. E óbvio que as empresas e os governos usam isso muito bem, de ficar jogando o atingido para lá e para cá, igual uma bolinha de ping-pong, né? Não, isso aí é com fulano, é com o ministério tal, com o secretário tal. E aí os atingidos ficam peregrinando, vamos fazer assim, né? Para tentar resolver os seus problemas. Obviamente que nossa história tem muitas conquistas importantes, mas o fato de a gente não ter um marco legal, uma lei, a proposta existe, né? Chama-se PENAB, Política Nacional de Atingidos por Barragens. E nos estados chama-se PEAB, Política Estadual de Atingidos por Barragens. Por não existir, o acesso à informação se torna algo muito mais difícil, porque é isso, você não tem, do ponto de vista público,
um setor público que cuide disso diretamente e que então sistematize informações, que levante informações. E aí, por historicamente não ter, sempre ficou muito, o Estado sempre terceirizou muito para as empresas. Desde quando tinha a Eletrobras, que o sistema elétrico era majoritariamente público e as grandes empresas que faziam as barragens, Itaipu, Furnas, são empresas públicas, Chesf, no São Francisco. Mas depois do primeiro grande ciclo de privatizações na década de 90, piorou ainda mais, porque aí o Estado ele lava as mãos e faculta toda a reparação, seja da hidrelétrica que vai ser feita, seja no caso agora das barragens que romperam, para as empresas proprietárias. Então você vira, depois que rompe Mariana e Brumadinho, e fala, não, Vale, BHP, cuidem vocês da reparação. Você diz para a empresa, você dá autonomia para a empresa para ela dizer o impacto que ela causou. A gente fala popularmente, né, que é botar a raposa para cuidar do galinheiro. Então, o Estado ele simplesmente lava as mãos. Esses instrumentos, inclusive jurídicos, né, TAC, TETAC, né, essas siglas, né, termo de ajustamento, termo de acordo. No geral, isso sempre faculta a empresa criminosa a ela dizer qual é a dimensão do crime que ela cometeu. Nesse sentido, né, sendo mais objetivo na sua pergunta, hoje grande parte das informações que a gente tem sobre a situação do Rio Doce, a situação ambiental, a situação econômica das famílias, são informações que é a própria criminosa que diz. Né? A Vale e a BHP, elas criam essa Fundação Renova, né, que é a fundação da Vale e da BHP, elas comandam, não tem um controle total sobre isso, não tem nenhuma brecha. Elas fazem o monitoramento do Rio Doce. O que elas dizem? Se abrir o site da Fundação Renova agora, elas vão dizer a água do Rio Doce está ótima. Mas é óbvio que elas vão dizer isso, né? Qualquer pessoa esperaria outra coisa do criminoso. Seria pensável a Vale, a BHP vai falar, não, realmente, esse crime nosso foi muito severo, tem metal pesado, quem tomar isso aí durante tantos anos vai contrair câncer, mal de Alzheimer e tal. Isso, né, só no fantástico mundo de Bob aí, né, no mundo ilusório que isso iria acontecer. Isso é óbvio que as empresas, né, não vão colocar em xeque a proporção do crime. Então, hoje nós temos poucas informações, o que não quer dizer que não tenha. Tivemos sim, né? É isso, a luta pela informação independente, qualificada e principalmente com a participação do povo atingido, ela sempre foi uma luta nossa de maneira geral, mas na Bacia do Rio Doce. A gente teve agora uma conquista recente muito importante, que foi a conquista das assessorias técnicas independentes. O que é isso? É isso, olha, a Vale criou a Fundação Renova. O dinheiro que ela tinha para investir lá no acordo, em 2016, que é o TETAC, foram 20 bilhões. Com esses 20 bilhões, ela criou a Fundação Renova. A Fundação Renova ela tem tudo o que você pensar. Ela tem advogado, assistente social, biólogo, engenheiro de todos os tipos que você pensar. Isso, ela tem uma equipe técnica enorme, né, comandada ali, seguindo uma estratégia política, o comando da Vale e da BHP, para que a reparação seja feita como eles querem que seja feita. Né? E a gente sempre falou, olha, se a Vale e a BHP tem o seu instrumento, nós atingidos queremos o nosso. E a gente então sempre fez essa luta das assessorias técnicas independentes. Essa luta, ela não começa aqui na Bacia do Rio Doce, é uma luta histórica do movimento. Nessas barragens que eu comecei a conversa falando lá atrás, Rio Uruguai e tal, lá já tinha assessoria técnica independente, porque só para fazer o contexto histórico, lá a barragem hidrelétrica expulsava os moradores, as pessoas tinham que sair de casa. E a luta, então, era para reassentar as famílias. Se a família perdeu a terra, ela tem que ter outra terra. Tanto que a palavra de ordem, na época, tinha as várias palavras de ordem, né, as pautas do movimento. Uma delas era terra por terra. Se eu vou sair, se eu não consigo impedir a construção da barragem, se eu vou ter que sair da minha terra, eu quero outra terra equivalente ou melhor. E as assessorias técnicas eram o quê? Os atingidos já organizados do movimento falavam, olha, nós vamos sair daqui. A comunidade X vai deixar de existir. Nós queremos reconstruir a nossa comunidade, nós reconstruir a nossa comunidade. Não queremos que a empresa que está fazendo a barragem venha ela e faça a nossa comunidade. Então, nós queremos nós fazer. Ah, mas você não sabe, você não é engenheiro. Sem problema, a gente contrata um engenheiro que vai trabalhar para a gente.
seguindo a orientação do movimento popular, seguindo a organização. Então, essa coisa de ter um corpo técnico independente que atenda à causa dos atingidos é o que a gente chama de assessoria técnica independente. E aqui nós conseguimos isso. Essa luta começou logo que rompe a barragem, ainda em 2016, 2017. Aqui no Espírito Santo, a gente conseguiu construir essa luta com uma parceria muito forte com o Ministério Público Federal. Um parênteses, não ter a lei dá nisso, né? Não existe uma lei que resguarde que o atingido tem direito à assessoria técnica. Então, se torna uma briga política, uma luta popular, muitas vezes judicial. Então, o Ministério Público Federal, a partir de uma ação civil pública contra a Vale BHP, conseguiu esse direito e abriu o diálogo com o movimento. Vamos construir a proposta? E a gente construiu a proposta da assessoria técnica. O processo de escolha das assessorias técnicas foi popular, foram eleições. Abriu o edital, as entidades que né, se adentrasse no edital, obviamente, né, nos critérios de edital, disputaram um processo seletivo, passando nos crivos do edital, construído pelo Ministério Público, houve eleição nas comunidades, as comunidades votaram, eu quero tal entidade. E aqui no Estado, em todos os territórios, quem ganhou foi uma entidade também muito antiga, que vem atuando nas lutas históricas dos atingidos desde 91, 92, chamada ADAI, né? E aí a ADAI ganhou assessoria, isso em 2018, né? As empresas não aceitaram, obviamente, né? Assim, é uma luta política, né? O direito avança, retrocede, não aceitaram, judicializaram a questão. Aí vem Bolsonaro, vem a pandemia. Nós tivemos um período agora muito complicado na Bacia do Rio Doce, nesse período de Bolsonaro e de pandemia, com o judiciário, essa coisa da judicialização da política, né? O Poder Judiciário na Bacia do Rio Doce atuou totalmente contrário ao direito dos atingidos, né? Não vou adentrar aqui agora, podemos conversar logo mais para frente, mas durante o período da pandemia, em que a gente ficou muito restrito à possibilidade de fazer a luta, né, e fazer o enfrentamento como a gente sempre fez, vários direitos constituídos de 2015 até 2018 foram perdidos, e a assessoria técnica ficou lá engavetada. Na verdade, não só engavetada, esse direito, pela judicialização da política, começou a ser criminalizado, então a gente viveu um período muito forte na pandemia de criminalização, tanto do MAB quanto da assessoria técnica da ADAI, né, a que ganhou, mas não só a ADAI, porque aqui no Espírito Santo teve a ADAI, mas lá em Minas tem outras entidades também, né, tem assessoria em toda a Bacia do Rio Doce, e são várias diferentes, não é uma mesma para a Bacia do Rio Doce. Todas elas começaram a ser muito criminalizadas, a ponto de uma decisão judicial, só para você que é advogado entender, a ponto de uma decisão judicial, o juiz colocar o seguinte, na homologação do acordo, era um acordo, o juiz ele fez ressalvas no acordo. No acordo ele falava o seguinte, a assessoria técnica e os profissionais de assessoria técnica, eles, já que a assessoria é independente, ela tem que ser independente de tudo, de movimento social, de organização política. O que ele fez ali? Ele violou os direitos civis. Ele virou assim, você quer ser da assessoria técnica? Você pode ser, mas você não vai poder ser nem do PT, nem do PSOL, nem do Sindicato dos Advogados, entendeu? É algo absurdo, mas é o que aconteceu, né? Então ficou todo esse período de luta, e agora, assim, as comunidades aprovaram em 2018 a assessoria, e agora, finalmente, ano passado, a gente não deixou de lutar em nenhum momento sobre isso, na pandemia, com condições mais restritas. À medida que foi minimizando a pandemia no Brasil, a gente voltou a retomar essa luta com mais força. Ano passado, no meio do ano, a gente fez uma luta muito forte aqui num prédio novo que a Vale inaugurou aqui em Vitória, um hub novo da Vale. Conseguimos botar a pauta novamente na mesa e por decisão judicial, porque aí mudou o juiz, esse juiz que nos criminalizou, ele sai em meados do ano passado, um novo juiz que entra, tentando corrigir os absurdos do juiz anterior, ele então efetiva a contratação das assessorias técnicas, que hoje estão trabalhando a campo, produzindo informação, orientando as comunidades atingidas. Então, qual é a tarefa da assessoria técnica? As várias que ela tem. A principal é o quê? É mobilizar os atingidos, porque o direito ele não vai vir porque a gente vai ter um laudo comprovando que a água está contaminada ou não. O direito vai vir se tiver o laudo e a luta, né? O que garante o direito é a luta popular. Mas ele também tem essa função de levar a informação ao povo atingido, porque as mesmas dúvidas que você levantou, mas e a água, e o peixe, o pescador, o próprio atingido, ele também tem essa dúvida. Ele não tem dúvida de como ele foi atingido. Mas pela confusão que a empresa cria,
a gente tem dificuldade de olhar o todo. Então é isso, mas foi atingido, mas como é que realmente está a situação do peixe? Como é que realmente está a qualidade da água, o solo? Para além do problema econômico individual, como é que está o problema econômico coletivo? Assim, o que isso influenciou economicamente na cadeia da pesca? Nós estamos falando de metade do litoral do Espírito Santo, estamos falando de milhares de centenas de pescadores, não é pouca gente. A agricultura é a mesma coisa, milhares de agricultores familiares, até médios e grandes agricultores também. Turismo, né? Turismo é uma cadeia de comércio importantíssima no interior do estado, no litoral do Espírito Santo. Estamos falando de enormes cadeias produtivas que geravam emprego, que geravam renda, né? Como que isso foi afetado de fato pelo crime? A função da assessoria técnica é produzir informação sobre isso e sistematizar informações produzidas anteriormente por outras fontes também, fontes independentes, que tiveram algumas iniciativas, mas que é isso. Da mesma forma que a assessoria foi muito combatida pelas empresas, pela Vale, pela BHP e pela Samarco, as iniciativas anteriores de estudos independentes também foram muito combatidas. Só para concluir, aqui na UFES, por exemplo, foi fechado um grande acordo entre a fundação da UFES, né, a FEST, com a Renova, para fazer estudos independentes no campo ambiental. Não entra muito a questão econômica, humana, mas os aspectos ambientais, fauna, flora e tudo que isso desenvolve, né? Desde estudar sistema plâncton, o microplâncton, a ictiofauna, a restinga, o mangue, tudo isso e tal. Então, um mega projeto muito interessante, chamada Rede Rio Doce Mar. Essa rede articulava universidades do Brasil todo, o centro era UFS, mas vinha gente do Brasil todo. E essa rede, quando começou a divulgar os primeiros estudos, era um acordo direto dela com a Renova. Quando ela começou a divulgar os primeiros estudos, comprovando que a contaminação estava em graus absurdos, o que a Fundação Renova fez? Cortou o acordo, quebrou o acordo. Então é isso, quando surgem iniciativas que dizem o que as empresas não querem, elas sempre dão um jeito de combater para esconder a informação real de qual é a real situação ambiental, de saúde e econômica da população atingida.